Olá, pessoal! Então, a partir de agora, nós vamos começar a conversar sobre ergonomia. Esse semestre, basicamente, vai girar em torno da saúde ocupacional, só que quando falamos em ergonomia, nós falamos de diversas coisas, né? O que você pensa logo que eu te digo, nossa, nós precisamos visualizar os problemas ligados à ergonomia dentro desta empresa? Como será que é a impressão que você tem nesse momento? O que será que você pensa nesse momento? Eu, como gestora, ou eu, como uma pessoa que não conheço nada de saúde e segurança ocupacional, de segurança do trabalho, eu vou pensar na postura, eu vou pensar nos móveis, né? Eu vou pensar em levantamento de carga, né? Que são coisas que são do senso comum. Tá certo? Tá certo. Mas tá errado? Né? Tipo, será que tem alguma coisa muito disforme? Será que falta alguma coisa? Né? E aí? O que você acha? Eu te digo o seguinte: todos esses pensamentos estão certos. Sim, eu devo pensar em posturas, eu devo pensar em levantamentos de cargas, eu devo pensar no meu corpo, nas cargas, né, que meu corpo consegue aguentar ou não, né? Devo pensar nisso tudo. Porém, contudo, todavia, eu não posso esquecer de outros fatores que também são relacionados à ergonomia, né? Então, é para isso que nós vamos estudar ergonomia nesse semestre. Não são somente os fatores posturais que devemos levar em consideração, mas devemos conhecê-los, claro. Devemos levar em consideração também outros tantos fatores e eu vou explicar isso para vocês, né? Mas, primeiramente, vamos pensar na origem desta palavra. O que é ergonomia? Né? O que será que seria a bendita da ergonomia? Veja, ergon, nomos. Ergon vem do quê? Né? Geralmente as nossas palavras elas vão ter uma origem, ou será uma origem latina, ou será uma origem grega. Né? Então, verificando a origem da palavra ergon e nomos, virão de que será? Ergon é relacionado a trabalho e nomos é relacionado à norma, certo? Então, basicamente, a ergonomia, na palavra mesmo, é referente a uma normatização do trabalho. E o que é o trabalho como nós o conhecemos? Né? Será que você, como pessoa, você, como trabalhador, deve se adequar ao seu trabalho? Ou será que é o trabalho que deve se adequar a você? Nós sempre imaginamos que nós, como seres adaptativos, devemos nos adaptar a toda e qualquer situação, mas não é bem assim, viu? Quando estudamos ergonomia, nós estudamos uma forma com que o nosso trabalho se adapte às necessidades do ser humano. E essas necessidades, elas não ficam somente baseadas no material, no palpável. Elas também vão ser relacionadas ao que não é palpável, no caso, a organização do trabalho, ao sentir-se bem, né? Então, quando eu falo em ergonomia, agora eu deixo um pouquinho de lado a postura e agora eu começo a pensar no sentir-se bem. O quão eu estou motivado, o quão eu estou apto para esse trabalho, o quão feliz eu estou nesse local. Aí você fala assim, não, professora, mas eu trabalho, eu não sou feliz trabalhando. Então eu te digo, procure alguma coisa que você goste, né? Porque a origem da palavra trabalho é tripalium, né? E tripalium era um objeto de tortura. Mas você pode fazer com que o seu trabalho seja bom. Você não precisa que seu trabalho seja uma tortura para você, né? E ao contrário, ele deve ser feito de uma forma agradável. Temos algumas definições bem importantes relacionadas à ergonomia. Temos vários pensadores, né, vários estudiosos nesse caso, né, e se especializaram em ergonomia. Então, vamos lá. São três, né?
das definições que eu escolhi para vocês. Uma delas me diz que a ergonomia é uma disciplina que é focada na interação do ser humano com os artefatos ou máquinas, isso sob diversas perspectivas. Então vamos pensar em ciência, engenharia, design, tecnologia, né, no gerenciamento de sistemas. Então tudo aqui deve ser compatível com o ser humano, certo? Isso é uma das definições. E Tiro Iida, que é o gênio. E Tiro Iida é o cara da ergonomia. Eu vou falar bastante sobre ele, tá bom? Tem outros autores também, mas Tiro Iida vocês vão ver que vai ter bastante recorrência aqui. Então, Iida ele me diz o seguinte, que é um estudo entre o relacionamento do homem com o trabalho. E também vai englobar equipamento, ambiente, né, aplicação de conhecimento. E agora veja a diferença. Aqui ele foca em anatomia, fisiologia e psicologia na solução do problema relacionado com o trabalho em si. Tá? Então, esse enfoque ele já leva em consideração o homem, o corpo do homem, a fisiologia e a psicologia também. Tá? Já Cromer e Grandian, também vou falar bastante, inclusive na biblioteca tem esse livro, tá bom? Depois eu passo a referência para vocês. E eles dizem que a ergonomia vai ser o estudo de comportamento do homem no trabalho. Então, aí nós saímos daquela interação primeira, né, com as tecnologias, etc. E depois nós saímos um pouquinho da parte fisiológica, de anatomia, psicologia, fisiologia, e agora vamos pensar na parte comportamental. Tá? Então, veja só. Segundo eles, eu estudo o comportamento no seu ambiente de trabalho, convertendo-se o mesmo homem no sujeito-objeto, né? Ou ainda eu estudo a relação entre o homem no trabalho e seu ambiente. Ok, então pegando agora todas essas definições, essas 3 definições, eu vou ter o quê? Que a ergonomia nada mais é do que a adaptação do trabalho ao homem. E estou eu aqui repetindo Tiro Iida, né, em 2005, no livrinho lá dele, sobre produção. Então, veja só, se eu estou falando que na ergonomia eu preciso adaptar o trabalho ao homem, eu estou levando em consideração todo o quesito psicológico, anatômico, todo o quesito comportamental, todo o quesito organizacional. Né? E tudo isso deve fazer bem para o homem. Nossa, professora, mas quanta coisa! Em 5 minutos? Sim, bastante, realmente, muita coisa mesmo. Então, quando nós estudamos sobre ergonomia, nós devemos levar em consideração todos esses fatores e devemos pensar também que a falta desses fatores, ou se houver uma sobrecarga, seja lá em qual ponto for, isso poderá acarretar inúmeras doenças ocupacionais ao nosso trabalhador. Quero que vocês lembrem do conteúdo lá de doenças ocupacionais quando nós chegamos a conversar sobre LER, sobre DORT. Né? Então ali nós tínhamos o quê? Sobrecargas em alguns pontos do nosso organismo, né? Alguns pontos físicos nesse caso. Então eu estava mexendo com o meu aparelho locomotor, certo? Eu estava tendo problemas com tendões, eu estava tendo problemas ósseos, certo? Ok, musculares também, não esqueçam disso. Então, essa parte fisiológica. E agora na parte mental, vamos lembrar do seguinte: se eu não estou no ambiente de trabalho que seja bom, que eu me sinta feliz, que eu tenha as minhas realizações, eu vou ter uma grande tendência a adoecer de forma mental, nesse caso. Então, é recorrente a quantidade de abusos, é recorrente a quantidade de pessoas deprimidas, é recorrente a quantidade de pessoas que não estão contentes com o seu trabalho. Algumas conseguem sair daquilo, outras não, e mantêm-se naquela situação por anos e anos e anos e anos. Mais uma coisa bem importante, quero que vocês lembrem
que o não estar contente com determinada situação, inclusive com o trabalho, é também um fator impessoal de segurança do trabalho. Então, o que acontece? Não é um fator direto, né? É uma concausa de acidente de trabalho. É um segundo fator, é um terceiro fator. A pessoa não está bem e esse não estar bem fará com que haja a probabilidade de um acidente de trabalho. Tá? Então vejam quantas coisas são ligadas à ergonomia, quantas coisas eu falei, não? Pensem em situações que vocês passam no dia a dia de vocês e escrevam sobre isso. Façam listas de coisas que não agradam a vocês, certo?